Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Sara, faço parte da Tropa de Elite de Jesus, do braço de ensino, né, da Tropa de Elite de Jesus. E eu quero deixar aqui hoje nesse vídeo os meus comentários sobre Judas, sobre o livro de Judas. E esse livro é fantástico, ele tem um capítulo só, mas traz muito ensinamento, muitas coisas mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? Então eu quero começar orando, amém? Papai de amor e papai de cuidado, papai de ensino, obrigada, Pai, pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigada, Senhor, pelo nosso crescer, Senhor, em intimidade contigo, crescer em entendimento teu, em revelação tua. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença magnífica em todo o tempo. Por favor, Espírito Santo, ilumina as nossas mentes, ilumina o nosso olhar para que a gente entenda, para que a gente receba tudo aquilo que tu separou para nós no dia de hoje. Obrigada, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigada pelo teu amor imensurável. E continua, por favor, nos revelando e trazendo o teu conhecimento para que a gente viva a tua palavra. Amém e amém. Então, o livro de Judas, ele nos traz Jesus como a fundação da minha fé, a fundação da nossa fé. Judas, ele era irmão de Jesus e ele escreveu essa carta tanto para judeus como para gentios. Então, como ele fala, né? Ele menciona ali na carta que ele gostaria de ter escrito sobre a salvação. Mas ele viu essa necessidade de escrever sobre, né, os falsos ensinos que estavam sendo infiltrados dentro da igreja naquela época, né? Estão sendo infiltrados dentro da igreja, né? Então, e parecia que esses falsos mestres, eles ensinavam o povo que era salvo pela graça, então isso concedia a eles liberdade para fazer tudo o que eles quisessem, porque os seus pecados eles já estavam perdoados. E aquela velha frase, né? Eu sou livre, então eu posso tudo, né? Então, eu escutei uma frase que isso vem muito a calhar, né, sempre que eu consigo, que eu posso, eu falo ela novamente até para mim mesmo, para eu ter esse discernimento e ter isso firmado dentro de mim. Que Jesus, ele aceita a todos, mas ele não aceita tudo. Então o pecado, né, ele continua sendo errado, ele continua abominando, não importa o que seja. Então, o pecado ele continua sendo pecado e Jesus continua odiando o pecado. Amém? Não o pecador, mas o pecado. Então vamos lá. Então, com essa carta a gente consegue perceber, a gente consegue entender como o diabo ele infiltra, né, de mansinho e ele vai confundindo o povo de Deus. Então a gente consegue perceber muito bem aqui nessa carta isso, né? Então eu quero ler com vocês ali o versículo 1 que ele fala assim: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Então, né, Jesus Cristo é aquele que mantém tudo, né, uniformemente, aquele que mantém tudo em ordem, em perfeita harmonia, em perfeita ordem. E ele cuida de nós o tempo todo. Então, nós fomos chamados por Deus, né, que nos ama e que nos guarda. Olha só, o Senhor nos ama de uma tal forma que é Jesus que nos guarda. Para que melhor isso, né? Então vamos lá. No 2, ele fala assim: que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Então que isso seja multiplicado sobre as nossas vidas. Mais misericórdia, mais paz e mais amor. Amém? Então, vamos para frente. No 3 ele fala assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes contando empenho sobre a salvação que compartilhamos. Então, ali no verso 3, ele vai falar, né, sobre a vontade dele, que ele gostaria de falar sobre a salvação, mas ele, né, acaba escrevendo sobre amor, sobre perdão, sobre a graça de Deus e o modo de vida, né, transformado, que nós temos transformado quando a gente tem, né, passa pelo novo nascimento. Então, ele, né, volta ali a falar sobre fé e sobre o evangelho e tudo que ele abrange. Então, no finalzinho do versículo 3, ele fala assim, ó: Defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E no 4 ele fala assim:
Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Então, os falsos mestres, eles se infiltram e eles vão plantando, né, essas sementes dentro da igreja, dentro do povo santo. E eles vão plantando isso sem eles serem vistos, né? Como a gente já sabe. O inimigo, ele não chega na tua frente de tridente, né? Com o chifre de tridente vermelho, capa, coisa nada. Ele não chega assim, ele vai se infiltrando, vai colocando uma coisinha ali, vai dizendo que vai distorcendo a verdade, vai fazendo devagarinho, vai colocando, a hora que você vê já tá aí enleada nessa teia dele de mentira. Então tem que prestar atenção, né? E no verso 5 ele fala assim: a condenação. Não, o 5 é o. No verso 5 ele fala assim: ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Então, se ele fez isso lá, ele também vai fazer isso agora. Então, a gente precisa prestar atenção, né? Se a gente se torna infiel à palavra, infiel à vontade dele, ele vem, né, com juízo sobre as nossas vidas. Então, a gente precisa prestar atenção. Então, vamos para frente. No verso 8, ele fala assim: da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade, isso ele está falando dos falsos mestres, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. E no 10, tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem e, como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Então, olha só, eles agem de acordo com a sua própria vontade, eles desprezam as coisas de Deus, eles zombam das coisas sobrenaturais e eles vivem de modo imoral. Então, isso a gente consegue identificar, né, como é o falso mestre, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Então, no 11, ele já começa o verso dizendo: que aflição os espera? E ali ele menciona, né, Caim sobre Balaão e sobre Corá. Né, Caim porque ele enganou seu próprio irmão, né? Balaão porque ele cobiçou as riquezas e ele acabou levando o povo para a idolatria e para a imoralidade, né? E Corá que ele se rebelou contra os seus líderes e teve aí um destino trágico, né? Ele e toda a sua família foram engolidos, então, na terra. Então, nos ensinando que não é só conosco, quando a gente se rebela, quando a gente faz algo que não agrada ao Senhor, não é só a gente, não é só a minha vida, mas é de toda a minha casa. Então, a gente precisa prestar atenção, né? Então, vamos lá. No verso 16, ele fala assim, ó. 16 aqui. São antes ainda. Aqui, ó, no verso 12, na parte B, fala assim, ó. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. O 13. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Então, né, assim são os falsos mestres. São, né, terríveis, só se preocupam egoístas, fazem com desordem. Então, são várias características que Judas vem dando aqui que a gente consegue identificar essas pessoas, amém? Então, a gente vai lá agora para o 16 e agora fala assim: eles são murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Então, né, que sério é isso, né? No 18, eles, agora, né, um apelo à fidelidade ali que Judas faz na carta dele. 18, eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. E eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o espírito. Então,
as características dos falsos mestres, né? O que que são as características? É idolatria, egoísmo, inveja, ódio, ganância, imoralidade e rebelião, né? Então, aqui como ele fala, né, são murmuradores, estão sempre descontentes. Então, né, a gente precisa cuidar quando nós estamos aí obstinados a só satisfazer o que são os nossos desejos, né? A gente precisa cuidar com isso. E vamos para frente. No verso 19 ele fala assim, ó: eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o espírito. Então toda divisão, ela é ruim, né? Ela precisa ser, o povo de Deus, ele precisa andar em unidade, em união. Então quando nós temos a unidade, a gente consegue perceber, né, a manifestação do Espírito Santo, a gente consegue ver a manifestação do Senhor, da vontade de Deus sobre a nossa vida. Então a gente precisa entender que a igreja, ela precisa estar unida, né? Não em um lugar ou outro lugar, mas estar unida no Senhor. A gente precisa ter esse entendimento, né? De seguir a vontade do Senhor, não a vontade de fulano, de ciclano, mas a vontade do Senhor. Amém? No 20 ele fala assim, ó: mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Então, olha só, né? Só confirmando que a gente precisa aguardar no Senhor. Então, que a gente continue edificando uns aos outros, né? A fé uns dos outros, para esse retorno, né? Para esse retorno do Senhor. E enquanto ele não vem, que a gente viva, né, em união, em unidade, em amor, em generosidade, em misericórdia, né, assim como ele fala. Então, o 22 ele fala assim: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros tirando-os das chamas do julgamento, e de outros ainda tenham misericórdia. Mas olha só, para prestar atenção. Mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Olha só que importante isso daqui. Tenham cautela, tenham cuidado. O que vocês têm que odiar é os pecados que eles cometem, não os pecadores, não eles, não as pessoas, mas o que eles fazem e o que age através da vida deles, que a palavra de Deus fala, né? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra hostes, dominações nas regiões celestiais. Então, que a gente entenda isso, não é a pessoa, mas é o que usa a vida dela, amém? Então, vamos lutar aí com a arma certa, da forma correta, né? Então, para terminar, além do 24 e o 25, é uma oração linda de louvor ao Senhor. Então, o 24 fala assim: toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhes pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém? Que oração linda, né? Oração de louvor, de reconhecimento, de glória, né? Para glorificar aí a grandeza do Senhor, a divindade dele e como é ele. É somente com ele que a gente vai conseguir passar pelos momentos, pelas tribulações, e ele fala, né? Ele nos leva com grande alegria, né? E sem defeito a sua presença. Então, né? Que a gente continue a crescer nesse relacionamento com o Senhor, continue a crescer nesse entendimento e com alegria, né? Porque ele é quem nos cuida, ele quem luta as nossas guerras. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido, conseguido receber um pouquinho mais de informação. Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo livro. Tchau!